Então, gente, vamos iniciar. Saudações, amigas. Votos de que estejam todos bem. Desejos de que estejam todos bem. Eu tenho aqui um excerto do livro Nos Domínios da Mediunidade, em alguns conceitos que eu considerei de subido valor. Então, eu queria estudar isso com vocês. Estudar é ler o texto e verificar o que está escrito ali. A experiência de muitos anos, inclusive 30 anos na escola, dando aula para alunos de várias idades, desde a chamada quinta série até terceiro colegial, durante 30 anos. Eu peguei uma experiência sobre interpretação de texto. Descobri que as pessoas não sabem interpretar os textos. Não é ofender, isso é uma constatação dolorosa, mas é verdade. Nós todos temos dificuldade de saber o que é que está escrito lá. A gente lê uma frase e pergunta para o indivíduo o que é que está escrito lá, ele fala uma outra coisa muito diferente daquilo que a gente pensa. E às vezes fala até certo, dentro de uma angulação diferente. E eu tenho feito isso com pessoas de diferentes culturas. Falo uma frase e falo, o que é que você acha que esse cara falou? Aí o sujeito me fala uma outra coisa. Então, isso é a tal da interpretação. Porque nós temos conteúdos mentais diferentes. Os nossos conteúdos são adquiridos pelas leituras que nós fizemos na vida, os estudos feitos e as vivências praticadas. Isso é que nos dá conteúdo, sabedoria de vida e experiência de lidar com as coisas. Isso vai nos fazendo, nos colocando numa situação, numa capacidade de interpretação da vida. Porque a gente vive interpretando para poder continuar vivo. Se você não interpretar direito, você morre. Você morre ao atravessar uma rua. Vem uma opção de carro lá, você não interpreta direito, pá, é atropelado. Então, interpretar é uma coisa que precisa muito. Tudo, né? Agora, para a cultura, a gente precisa interpretar o que é que o outro está falando. E quando a gente lê uma frase, o sujeito está falando uma coisa. Se nós fôssemos, eu não vou fazer essa experiência aqui, mas se fosse fazer, eu ia ler a primeira frase e perguntar um por um o que é que ele pensa que é que o cara falou ali. Vocês iam ver como é diferente. E lá dentro pode ser muito diferente da sua ideia. É diferente da minha ideia. Porque quando eu leio ali, eu entendo uma certa coisa. Eu pergunto para você, você entende outra? Eu fico assim, ou eu errei ou ela errou. Ou os dois estão certos, cada um viu de um ângulo. Porque eu fico procurando onde é que está certo naquilo que o cara falou. Porque às vezes tem um pedacinho certo lá, a gente aproveita aquilo. Porque ninguém gosta de falar e o outro falar, foi errado. Não é isso. Não se deve fazer isso com os outros. Se você tiver que falar que o outro errou, é melhor você não perguntar. Porque você expõe a fragilidade do companheiro. Agora, nós aqui estamos num estudo. Não é um estudo de verificação do que vocês sabem. É um estudo de exposição de conceitos para vocês ficarem sabendo. Se já sabem, reforça. Se não sabem, aprendem. Ou pelo menos tomam consciência. Tomar consciência já está bom. Às vezes não aprendeu, mas tomou consciência. Você lê, por exemplo, um discurso do Rui Barbosa, é capaz de você saber mais ou menos o que é que ele falou.
Mas ele não repete nenhuma frase, nenhuma linha. Nem meia linha você não repete. O Rui Barbosa escreve de um jeito que eu fico olhando e falo, meu Deus, como é que ele consegue falar desse jeito? Uma erudição assim profunda. E o André Luiz escreve numa linguagem que não é normal. Jeito não é normal. A linguagem dele é erudita. Se você não interpretar direitinho, você não sabe o que é que ele falou. Ele não escreve para povo assim comum, o André Luiz. Então, olha aqui. Olha o que ele fala que obsessão é. Olha o que ele fala que obsessão é. Aí eu, como expositor, eu falo a mesma frase bem devagar e ressaltando e com entonação para ver se você abarca o que é que está sendo falado. Porque senão a gente perde. Fala uma frase depressa, ninguém fica com ela. Aí ele já fala uma outra, aquela primeira perdeu. Que a mente da gente não fotografa a informação. Ela entende, interpreta e procura reter. Mas para reter tem regras. A memória obedece a 10 regras para funcionar. Se não obedecer aquelas 10 regras, o cara não memorizou. Então olha o que ele diz que a obsessão é. A obsessão é sinistro conúbio de mente com o desequilíbrio comum às trevas. Metade das pessoas aqui que estão aqui ouvindo não entenderam isso. Vou perguntar a uma moça formada na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, Instituto de Biociências de Rio Preto, numa disciplina científica. O que é que ele falou aqui? Tomara que você erre, viu? Mas então não tem alcance, não tem vergonha não. Pode falar. O que é que ele falou aqui? É mais ou menos isso. Tem razão. Eu acho que é isso também. Para mim você acertou. Mas vocês acham que ele falou isso aqui? Isso que ela disse aí coincide com o que ele disse aqui? Porque olha o que ele disse. Obsessão é um sinistro conúbio de mente com o desequilíbrio comum às trevas. Santo, o que é que ele falou aqui? E o santo é um cara leitor, hein? Lê muitos livros, no mínimo um livro por mês. Santo. Ele lê uns 12 a 15 livros por ano. Média muito maior do que a média do povo brasileiro. Que é 2 livros por ano. O brasileiro lê. O francês lê 35 livros por ano. Pois é um vício bom. Então me fala o que é que ele falou aqui. É um moço leitor, tá vendo? Não é fácil a gente interpretar. Mesmo lendo devagarinho, quer ver, ó? Vamos perguntar a uma moça formada pela Faculdade de Direito Rio Pretense. O que é que ele falou aqui, Bárbara? Obsessão é sinistro conúbio. Essa linguagem está acostumada lá no direito, né? Sinistro conúbio. De mente com o desequilíbrio comum às trevas. Ô, droga, perguntei a pessoa errada.
É isso aí. Sinistro conúbio. Vamos parar nessas duas palavras. O que é sinistro conúbio? Conúbio é o quê? Seria. E sinistro? Tipo o quê? Um tipo maléfico, um negócio assim, né? Concordo, mas também ela é formada pela Faculdade de Farmácia. Como é que chama? Da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Pois é, esse pessoal tem muita leitura desses troços aqui. Eles sabem mais do que a gente que não tem essas leituras. Né? Mas olha, mas tem um pouco de dificuldade, não tem, Sancho? Sancho é um leitor. Não é formado em universidade nenhuma, mas é um tremendo leitor de livro. Sancho, essa linguagem está simples para o seu alcance, ó. Sinistro conúbio. Está muito complicado. É uma linguagem. Pegar um dicionário para ver o que é sinistro conúbio. Hein? Sinistro conúbio né? Que ela interpretou certo. Conúbio é um casamento, é uma união, uma ligação. Sinistro vem de sinister, em latim, que é esquerdo. Quer dizer, contrário ao direito, quer dizer, torto, é ruim, sinistro. Ó. Agora, para o lado do ruim, tétrico, horroroso, pavoroso, troço assim. Sinistro. Então, a obsessão é isso, é uma ligação sinistra de mente, da mente da pessoa com o desequilíbrio natural lá nas trevas. Então, é uma ligação sinistra da mente com as trevas. O que é trevas aqui? As trevas aqui. Significa as mentes do pessoal perverso que mora lá na região trevosa. Ou seja, os espíritos adversários, os espíritos inimigos do bem. São as trevas. Não precisa ser seu inimigo, não, inimigo do bem. Então a obsessão é isso. É um sinistro conúbio. Quer dizer, não é uma ligação simples. É uma ligação, é um conúbio, não é uma aproximação, é um entranhamento de um com o outro, conúbio. Sinistro, quer dizer, horroroso. O cara fala bem, né? Não, a frasezinha só ele... Quer dizer, quando a gente entende que ele falou, nota que ele falou muito bem falado. Vou ler outra. Imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. É uma linguagem bem feita, bem construída, erudita. A gente não conversa desse jeito, né? A gente para falar, a gente fala a frase do outro jeito, né? Então, olha, imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento. Toda criação tem vida e movimento. E se for uma criação mental? Tem vida e movimento. E se eu criar uma imagem mental ruim? Tem vida e movimento. Está brincando? Ele que está falando, ele não está brincando, não. Imaginar é criar. Quer dizer, quando você brinca de ficar imaginando, você está criando vida e movimento. Por isso que o pensamento é criativo.
E a gente cria imagens, que é um negócio, não é? Aliás, nós pensamos com imagem. Ninguém pensa com palavra. Se eu falar assim, B-O-I, o que é isso? Fala não. Entendeu o que é isso? Se eu falar B-O-I, você pensa em quê? Num B-O-I. É isso que você pensa ou não? Ou você pensa num boi? O que você pensa? No boi ou na palavra? Você pensa no boi. Nós todos pensamos com a imagem. Todo mundo pensa com a imagem. E se você pensar num boi, você criou um boi. Vida em movimento. É um boi imaginário, mas com a imagem tem movimento. E se você criar uma raiva de um sujeito, você cria um arame farpado com vida em movimento que vai lá prender o cara. Mas é isso, Fábio. Eu acho que é. Você acha que é? Porque ele está falando aqui que é. Impondo responsabilidade a quem cria. A consciência que a manifesta. A pessoa que criou a imagem. É responsável por ela. Você é responsável pela imagem que você cria. Um viciado entre santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as suas pessoais sombras. Quer dizer, o indivíduo... Quer dizer, não. Fernando, o que é que ele falou aqui? Vou ler de novo, devagarinho. Experimenta. É um aprendizado nosso aqui, ninguém erra. Nós aqui não erramos. Se eu não souber interpretar, não errei, ué. Eu só não soube. Né? Aqui, ó. Um viciado entre santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as pessoais sombras, as sombras de si mesmo. Um resumo danado de bom esse. Se ele estiver no meio dos santos, os santos estão emitindo pureza, né? Mas ele vai ver defeito. Ele vai ver o que ele cria, as emanações dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fica vendo falha dos outros. Porque ao ficar enxergando falha dos outros, a gente está projetando as falhas da gente. Mas isso é verdade? O cara aqui está falando que é. Ó. Nem é o André Luiz. O André Luiz só transcreveu. Quem está falando isso é o Aulus, o instrutor do André Luiz, lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade. Quer dizer que um viciado entre santos, ele não vê a pureza deles. Ele fica vendo uma porção de falhas e defeitos que são dele e ele está projetando nos outros lá. E o Cornélio Pires escreveu uma trovinha sobre esse assunto que fala assim: raros escapam na vida desta nota deprimente. Raros escapam na vida desta nota deprimente. A gente enxerga nos outros aquilo que está na gente. Machucou, não machucou? Bateu, não bateu? A gente enxerga nos outros aquilo que está na gente. Você chega e fala, sujeito idiota, olha lá. Você está se projetando. Quer dizer, o santo, o viciado no meio dos santos,
Ele chega cheio os caras cheios de pecado, cheios de falha e tal. Aí você fala assim, mas eu estou aprendendo alguma coisa com esse estudo? Eu não sei se está. Você não estará se você já sabia isso. Porque se não sabia, você está aprendendo coisa que vai ajudar você a viver melhor amanhã. Presta atenção para você ver. Cada coisa que você aprende no Espiritismo é um conteúdozinho que você guarda. Lá adiante você vai ver que aquilo te ajuda. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. De vez que vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta. O que é grilheta, hein? Uma algema é uma espécie de grilheta, mas grilheta é uma algema especial, que eram os ferros de prender aqueles caras lá que trabalhavam no navio acorrentado. Então tinha uma presilha de ferro grosso que abraçava o pé do sujeito assim e fechava pelo outro lado, e tinha um buraquinho, e tinha um nia assim com um buraquinho. Agora enfiava um pino ali naquele buraquinho e torcia. Aquilo era a grilheta. A grilheta que a tua esquálida memória trará, arrastará pelas galeras da história durante a eternidade imensa e calma. A grilheta que aí tem, Judas, é o cancro de tua alma. Guerra Junqueiro, lá na poesia do livro Parnaso de Além Túmulo. Grilheta é isso. Então, agora aqui está uma metáfora, né? Arrojar é o quê? Para que arrojemos de nós. O que é isso? Hein? Dá para inventar, dá para chutar, né? Arrojemos de nós. Arrojemos de nós. É isso. É arrojada, gente. É isso que é arrojar. Dá para criar o que é, não dá? Então, para que joguemos fora, expulsemos de nós. Então, olha aí. Pensamento incessante no bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Obscuros processos de vida inferior. Nós podemos passar diariamente por esses tais obscuros processos de vida inferior, não podemos? A gente passa com a maior simplicidade. Não precisa estar complicado aqui não, né? No momento que você comete uma falha qualquer, você está dentro de um obscuro processo de vida inferior. No momento que você antipatiza com um sujeito que passou na rua lá, você já está num obscuro processo de vida inferior. Então nós todos temos esses tais processos. E a gente precisa de arrojar de nós esses processos. Porque se a gente não arrojar de nós os pensamentos, olha lá, vigiar o pensamento, olha lá, purificando o pensamento, no trabalho do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de
acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então, nós já temos a tal da grilheta com a nossa capacidade de pensamentos inconvenientes. A gente não tem capacidade de pensamento inconveniente? Nós todos não temos? Não é livre pensar? E você só pensa assim para o lado do bem e do amor? Não? Tem hora que a gente irrita, tem hora que a gente aborrece, tem hora que a gente preocupa. Tem hora ou quase toda hora. O indivíduo que fica estressado no fim do dia, ele passou um dia todo preso a obscuros processos de vida inferior. E se ele bobear, a grilheta que ele já tem lá, vai acorrentar ele nesses processos aí. Depois de algum tempo, o indivíduo está acorrentado em obscuros processos de vida inferior. Então, nesse caso, ele já tem esse hábito. Ele é normal assim. Você conversa com o indivíduo, ele é pessimista, ele só conta caso ruim, ele sabe quem morreu, mataram um cara ali, sabe o que não sei o quê, sabe que eu estava vendo a televisão hoje, sabe o que está acorrentado a obscuros processos. Mas é só isso? Não. É o indivíduo acorrentado a esses processos, o pensamento dele está o tempo todo elaborando em cima disso. Com qualquer tipo de coisa, não precisa ter mexendo na televisão, não. Ele olhando, ele vê, ele fala. Esse chão aqui está muito encardido, não está, não? Encardido. O chão é dessa cor, rapaz. Isso aqui a menina tem um trabalho danado para ensaboar 2 vezes por semana. Agora você vem e fala que o chão está sujo. Você não está com a mente presa a obscuros processos de vida inferior, não? A gente não fala isso, né? Sabe por que a gente não fala? Porque a gente esquece de juntar essas palavras, obscuros processos de vida inferior. Senão a gente falava. Mas quem usa essas palavras é o André Luiz. Vigiemos o pensamento. Então vigie seu pensamento. Por que eu preciso vigiar o meu pensamento? Porque, entre outras coisas, você é médium. Médium é mais susceptível do que os não médiums. Porque ele tem mais facilidade de captar espírito. Um espírito chega para perto de nós aqui e eu não noto nada. Se é um espírito ruim, eu não noto nada. O médium ali nota. Trouxe aqui, acho que já captou. Ele percebeu. Com o tempo ele fala, chegou um espírito aqui, desse jeito. Com o tempo ele vai aprendendo que aquilo está ligado com o espírito. Com o tempo ele sabe até que tipo de espírito que é. Pelo simples mal-estar que ele sente. E dor. Um espírito está sentindo dor, chega para perto do médium, lá dentro do médium vai doer no mesmo lugar que está doendo lá dentro do espírito. Um espírito com dor de barriga, para perto do médium, o médium sente imediatamente uma pontada no estômago e tal. O espírito está com falta de ar, para perto do médium, o médium faz. Na hora. O espírito está com dor de cabeça, para perto do médium, o médium. Não vou mais no centro, eu vou chegando lá e lá naquele centro tem uma dor de cabeça lá que me pega. Tem um espírito, rapaz, que ele foi com você, ele mora com você. Mas eu estava em casa e não estava sentindo nada. Ele tem recurso de fazer doer. Quando você vai ao centro, para você não ir mais. Tinha uma moça aqui nesse prédio, aqui, meu prédio. Ela veio me contar que estava mal para burro e tal. Tinha mudado de novo aí para o apartamento de baixo. Aí ela, eu estive lá no centro olhando, você é um dos caras de lá. Eu falei, sou. Então, e me contou que ela tinha umas perturbações, uns problemas e tal. Eu assim, vai lá hoje para você tomar um passe e tal, terça-feira. Tomar um passe. Aí ela veio.
Chegou aqui, ela sentou aqui, ouviu o estudo e abriu a boca umas 412 ou 13 vezes, não estou muito certo. Mas abriu. Isso é um indício de que ela estava captando algum espírito sofredor, que estava eventualmente acompanhando até ela mesma. Mas ela veio captar ele aqui. E ele está com ela o dia inteiro. Aqui ele teve condições de transferir para ela, por causa do ambiente psíquico da casa. E ela, eu disse, então vai tomar passe ali na outra sala ali e tal. Ela foi para lá, muito antes de tomar passe, ela passou mal lá e tal, e teve que sair com ela para fora e tal. E ela estava já sentindo a influência do espírito. Finalmente deram o passe nela, e ela, bom, passe não é bisturi, né? Bisturi é que extrai tumor e joga fora. Passe não faz isso. Passe dá uma energia de alívio. O cara está com perturbação de espírito, ele vai embora, o espírito continua perturbando ele do mesmo jeito. Aí quando foi 10h30 da noite, ela bateu lá na porta do meu apartamento, passando um mal danado. Eu disse, você não foi ao centro? Eu disse, foi, tá. Aí eu disse, senta aqui. Ela sentou, eu li com ela, conversei com ela, dei um outro passe nela. Gastei uma meia hora com ela ali. Aí ela sentiu um alívio, deu um sossego e foi embora. E nunca mais pisou aqui. Aí eu encontrava com ela, oh, você não vai assim, Deus me livre, não passo daquele portãozinho para lá, nunca mais. Estava brincando, só. Eu tinha um malzinho desse tamanhozinho assim, ó. Fui lá, senti um mal desse tamanho, não vou mais lá não. Lá naquele centro tem coisa perigosa lá. Aqui no centro tem coisa perigosa. Aí a interpretação do sujeito. Muita gente faz isso. Vem, passa mal aqui, e vai embora, não volta mais nunca lá. Os espíritos dão risada com isso, que ele fala, é isso que a gente queria, que ela fizesse esta associação. Toda vez que eu tinha algum tumor assim, no dedo, na mão, etc., eu detestava consultório médico. Porque toda vez que eu ia no consultório médico, ele vinha com bisturi e cortava aquele trem. Eu fui operado umas 3 ou 4 vezes da mão. Porque lá onde eu morava, tinha muita bactéria, né? Não sei se por aqui tem. Mas, eu como mexia lá na sujeira e tal, infeccionava a unha e tal, inflamava. Uma vez entrou um bicho de pé na minha mão. Aquele era bicho de mão. E entrou aqui no meu dedo. E eu custei a descobrir que era um bicho, foi preciso ele cresceu, rapaz. Ele cresceu. Quando ele cresceu, fez aquele negocinho redondinho, com um furinho, um pontinho preto, aí era um bicho de pé. Aí qualquer um foi tirar, né? Eles tiravam com um alfinete infeccionado lá, uma agulha lá, meteram a agulha lá, furaram com o cara, o bicho vazou, se espremeram, tal. E eu fui brincar. No dia seguinte, meu dedo amanheceu desse tamanho assim. Infeccionou. Claro que infeccionou. Não foi o bicho que infeccionou, foi a agulha lá, a mão das pessoas, tá? Aí, uma das minhas irmãs, que eu sou o 17º filho da minha mãe, né? Então eu tinha algumas irmãs. Uma delas me levou lá no consultório do médico. E eu cheguei lá com o dedo assim, ó. Chave, grandão. Ele disse, isso aqui não é nada não, não sei o quê. Passou um algodão lá com álcool, com não sei o quê, com acetona, com iodo, com não sei o quê. E veio, vira para lá. Eu virei, ele veio com o bisturi e fez assim, um talho assim. Aí deu uma dor aguda, mas pequena. E ele espremeu, deu uma dor aguda grande. Bom, e aí ele fez o curativo e eu fui embora. Então eu falei, nunca mais piso em consultório de médico.
porque é só ir lá que ele vem, corta a gente, dói para burro e tal. Aí, o sujeito estava me beneficiando, porque graças àquilo lá, voltei para casa, não doeu mais, no dia seguinte estava melhor, daí 2 dias, 3 dias, sarou completamente curado. Então a gente precisa de ter um pouco de capacidade de interpretar. Criança não tem, né? Tem os adultos também que não tem. Essa moça, por exemplo, é professora, dá aula na escola aqui perto. Associou a dor dela com o centro espírita, não com a mente dela, sinistramente em conúbio com as forças, com o desequilíbrio das forças representadas por alguma treva que ela conseguiu atrair com a mente dela. Ela não associou isso. É da forja da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. É da forja da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. O que é forja, hein, Reinaldo? Forja. Nunca teve na roça, não sabe. O que é forja? Forja não é fogo, não. Forja é... Isso. Lá na oficina do ferreiro, tem um lugar lá chamado forja. E eles esquentam o ferro muito quente. Aquele conjunto do esquentamento do ferro com o malho para mexer no ferro, aquilo chama forja, né? Forja, quer dizer que é uma oficina mecânica. É da forja viva da ideia. Olha que metáfora, chamou a ideia de forja, porque a ideia é uma oficina que fabrica alguma coisa, forja. É da forja. É da ou é na? É da forja viva da ideia que saem, porque lá fabrica alguma coisa. Saem as asas dos anjos, ou as algemas dos condenados. Vai, da mesma forja? Você é da forja da ideia. Quer dizer que a ideia é capaz de forjar asa de anjo e algema de condenado? Depende do que você forja lá. A ideia é uma forja. Lá na forja você forja uma enxada para capinar, ou um punhal assassino para matar o rei lá. Antigamente costumavam matar o rei, né? Então a mesma forja, a ideia é uma forja. É o pensamento ali, ó, a linha do pensamento. É dali. Quer dizer que a asa do anjo, o seu progresso espiritual, a asa do anjo, progresso espiritual, o seu progresso espiritual depende do que você forja lá na sua ideia. O seu progresso espiritual ou a sua derrocada, a sua queda, o seu despencamento, o seu desabamento nas trevas. Na forja da ideia que você... Entende? A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações
nos lances de reajuste. Está simplesinho isso aqui, não está? A mediunidade torturada. Vocês já viram mediunidade torturada? Já essas pessoas que são trazidas ao centro, muito mal. Tomada e tal, recebendo espírito, perturbando, caindo, não come, não dorme. Aquilo é mediunidade torturada. Vocês já viram mediunidade torturada? Essas pessoas assim? Indivíduo intensamente perturbadíssimo, via mediúnica. Mas não é a mediunidade que está perturbando ele. Aqui, ó, a mediunidade torturada não é outra coisa senão o enlace. O que é enlace? Hein? Enlace é o que, gente? Fala a palavra aí. Uma popular aí. Hein? Casamento. Enlace. Venha para o enlace matrimonial dos nossos parentes, dia tal. Enlace é uma palavra que significa casamento, união, entrelaço. Então, mediunidade torturada é o enlace de almas comprometidas. Quantas almas? No mínimo duas, o espírito e o encarnado, comprometidos em aflitivas provações nos lances de reajuste. Olha só, eles estão comprometidos no reajuste. Algumas vezes um matou o outro. O cara matou o outro, o espírito matado, não morreu, voltou e aí os dois ficam torturados, os dois. Agora estão num enlace acumpliciado. São cúmplices, né? Fizeram coisa entre eles lá. E agora estão presos num resgate. Olha lá. Comprometidos em aflitivas provações nos lances do reajuste. Aflitivas provações nos lances do reajuste. Quer dizer que aquilo lá é remédio, é a cura. Estão reajustando. Mas durante o reajuste estão sofrendo muito. Todo mundo que está sofrendo está em reajuste. Está consertando alguma coisa. Lembra aquele caso, aquela piada que eu contei aqui um dia desse? Não sei se foi nessa sala. Que um sujeito chegou lá perto do Chico Xavier e contou para o Chico. Falou, Chico, olha, o Chico, ele contou, né? Eu não gosto de dar esses exemplos comigo, nem de brincadeira. Para não criar imagem. Né? Então, o sujeito contou para o Chico que ele, sujeito, foi assaltado na casa dele e os bandidos levaram tudo, amarraram ele, levaram tudo. Televisão, cama, panelas, esvaziaram o guarda-roupa, tudo. E contou para o Chico assim, com amargura. Aí o Chico, ao invés de ficar muito triste, falou, meu filho, mas que beleza, meus parabéns, vem cá. Gente, olha aqui, ó, fulano aqui acabou de devolver um monte de coisa que ele andou tirando no passado. Ele devolveu. Eu não sei se o Chico falou isso não, porque isso aqui é meio ofensivo, né? Falar que o cara devolveu, quer dizer que ele... Mas eu escutei isso numa palestra, o rapaz lá da palestra contou isso, contou esse lance, que o Chico falou que o sujeito se considerasse feliz porque ele acabou de se livrar de uma dívida pesada.
Foi isso que ele falou. Se livrou de um pesado acervo de débitos, dívida pesada. Então, todo sofrimento tem uma causa justa. E agora esse sofrimento é a cura daquele mal que está preso lá, que está amarrando você. Se você não foi assaltado nenhuma vez esse ano, alguém aqui foi assaltado esse ano? Você foi? Então você é o único que pagou a conta. Bom, nós aqui, de duas uma, ou não pagamos ainda as nossas contas, ou então não estamos precisando de pagar, por enquanto. Mas como o exemplo que eu... Aguentar o PT, né? Nós não estamos aguentando o PT lá, e o PT fazendo uma força danada para provar que é inocente, que não fez nada, e nós não estamos aguentando. E daqui a um dia eles vêm lá com o presidente, lá querendo ser presidente da República outra vez. Pois é, mas isso aí é diferente de ser assaltado. Ser assaltado é um negócio muito doloroso. Porque durante o assalto o sujeito passa muito apuro. O sujeito está apontando uma arma. Você sabe se ele vai atirar? Você não sabe. Naquela hora ali você está entre a vida e a morte. Então eu tenho uma moça, minha amiga, minha conhecida, foi minha aluna na escola. Menina mais brilhante daquela turma lá. Só tirava 10 em física. Tirar 10 em física é um absurdo, né? Ela só tirava 10. Eu lecionava física. Para tirar 10 em física, cara, precisa de ser diferente. E ela fez o curso brilhante depois, entrou na faculdade lá na USP, fez arquitetura na USP, São Paulo. Depois veio aqui para Rio Preto e tal. E ela era muito sensível, uma moça muito pura, muito... Casou, tinha um filhinho pequeno e tal, marido aqui também. Aí ela... Entrou bandido lá na casa dela, amarrou ela. Roubou uma opção de coisa e deixou ela amarrada, mas disse, ó, vou te deixar meio frouxo para você soltar sozinha, mas daqui a uma meia hora ou uma hora. E ela não soltou sozinha, ela não teve coragem. Ela ficou esperando chegar alguém. Felizmente chegou alguém lá e tal. E ela entrou em traumatismo. Aí trouxeram ela aqui na minha clínica. Porque ela me chamava. No desespero dela, me leva no professor, me leva no professor. Eu era muito amigo dela, mexia com psicologia, ela queria. Aí ela veio aqui, chorou. E eu fiz um trabalho com ela de recuperação, uns 6 meses mais ou menos, para ela voltar. Ela recuperou bem mesmo. Mas de vez em quando ela me telefonava que ainda tinha medo, fazia barulho lá fora assim, ela já tinha. Olha que traumatismo é esse negócio de assaltar os outros. O meu menino, meu filho, quando ele tinha aí uns 7 anos e tal, eu dei R$5 para ele ir ao matinê. O matinê era R$2. Sobrava 3 para ele comprar pipoca. Aí ele foi ao matinê. Na hora que ele chegou lá, antes de entrar, chegaram 2 menininhos, e um ficou de um lado e o outro ficou do outro, maiorzinho do que ele. E um puxou uma faquinha e falou, você tem dinheiro aí, me dá o dinheiro, me dá R$2 aí. Aí ele, na inocência, falou assim, ó, eu só tenho 5, você tem 3 aí de troco? Aí o menino falou assim, tenho. Ele pegou e entregou os 5 e ficou esperando o troco. Aí o menino assustou ele com a faca, disse, corre, isso aí, os meus 3. Corre, senão eu te furo. Aí ele veio bravo para casa, porque o cara não devolveu os 3. Pai, ficou com meus 3, vamos lá comigo.
Falei, não, vou lá atrás dos 5. Ele roubou 5 de você, rapaz. Falei, não, roubou 3. Montei ele na moto lá e fui atrás dos caras lá e tal, lá, né? Rodamos tudo lá. Não vimos. Você perdeu o que é 5, mas não fica triste não. Ele disse, não, estou com raiva porque ele falou que devolvia 3. É inocência de criança, né? Não traumatizou nada, graças a Deus. Mas então, gente, quem faz mal para os outros, cava um abismo para si mesmo. De modo que, de vez em quando, você encontra alguém vivendo um abismo. Aí você já sabe que ele fez um daqueles males. Ele pode ter assaltado com arma. Pode até ter furado os outros com faca. Pode ter dado tiro. Esses caras pegam um resgate violento. Assaltar inocente e ainda matar. Mas aquele que morre também assaltou lá atrás e matou. Ô, trem danado essa lei divina, hein? Bom, então é isso. Nós vamos continuar lendo o livro aqui e aprendendo coisas destas que o André Luiz sabe falar. Mas a gente tem que extrair das palavras, né? Senão a gente perde. Então, tenha uma ótima noite.